aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Eu sou a JC e esse é mais um JC na cena. Gente, hoje o cenário tá diferenciado, vocês estão notando, porque eu estou na casa do nosso convidado de hoje, que eu vou apresentá-los para vocês. Pega que é muito... Eu coloquei apresentá-los porque são muitas pessoas, porque é um ator, muito que boa tarde. E ele já deu vida a muitos personagens maravilhosos, mas isso a gente vai conversar durante. Então, vou apresentar. Rafael Neves é ator, bailarino, coreógrafo, diretor, recreador, publicitário, empresário e produtor cultural. Muito que boa tarde. Mas, antes de tudo, é um artista inquieto, múltiplo e impossível de colocar em uma caixa só. Aos 37 anos, cabeludo, assumidamente gay, com alma de palco e uma energia que pode transitar entre o teatro musical, a produção executiva e um certo espírito metaleiro. Construiu uma trajetória de mais de 2 décadas entre os palcos, bastidores e diferentes frentes do entretenimento. Gente, vocês vão amar a entrevista de hoje. Ele é formado em teatro pela UFMG, dança pelo Cefar, Palácio das Artes, e publicidade e propaganda pela UniBH, com mobilidade acadêmica na Universidade de Coimbra, PT, é isso mesmo? Portugal. De Portugal. Vamos estar entendendo? Um beijo para vocês. Consolidou sua carreira especialmente no teatro e nos musicais, atuando principalmente como ator, mas também assinando coreografias, dirigindo e, mais recentemente, assumindo a produção de seus próprios projetos, porque em algum momento decidiu que também queria ter as rédeas do que cria. Gente, por isso que eu amo trazer essas histórias. E sua caminhada também passa mais recentemente pela recreação e por experiências conectadas ao universo cultural do Iotim, ampliando sua conexão com diferentes públicos e fortalecendo sua versatilidade no entretenimento. Gente, vocês estão entendendo os currículos das pessoas que estão vindo aqui? São maravilhosos e merecem todo o reconhecimento. Então, seja muito bem-vindo, meu amor Rafael! Delícia, olá! E super produtor, né? Tô aqui conversando com o gato, microfonado. Vai entrar tudo nisso, imagino. É isso aí, o gato tá tentando fugir, tá na área, entendeu? É complicado. Produzir é isso, vai dar B.O. É sobre. E é isso que eu gosto, a naturalidade do babado mesmo. Rafa, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz que você topou. Achou um tempinho aqui pra gente, né? Dessa correria. Difícil da gente conseguir, mas a gente tem que conseguir, A gente tem que conseguir. Provavelmente quando eu postar essa entrevista, já estou em terras estrangeiras, né? Eu não sei como é que dança lá. Eu também não, vou ter que descobrir até antes de eu chegar lá. Constantinopla, gente, é longe. Não tem essa referência, não tem. Mas é isso. E a gente tava meio que sem tempo. Eu já vou embora semana que vem. Eu vou hoje. E ele vai hoje viajar. Uma loucura. Mas eu tô muito feliz. Um dos motivos de eu querer criar esse JC na cena foi por inúmeras conversas que eu tive com o Rafa. Conversas que a gente conversava sobre o início da nossa carreira, os desafios que a gente passa, as lamúrias. E hoje... Tudo, na verdade, né? Tudo. Tudo. A gente vai conversar sobre tudo da vida, a gente consegue. E nunca finalizar o assunto. A gente vai abrindo várias abas, que nem se abre no computador. Várias abas, vários navegadores. Aqui um só. Aqui um só. Vai abrir. Firefox, Mozilla Explore, Mozilla. O Edge, o tadinho que ninguém gosta. Exatamente. Mas, Rafa, a antepenúltima entrevista que eu fiz, que foi com o Ítalo Dinati, teve um tema que foi generosidade. E eu queria trazer um tema para nossa pauta de hoje também. Ixi! Aí, tá vendo? Sempre dá um B.O. no meio do negócio, a gente nunca sabia das coisas antes. A gente conta na hora mesmo para ter aquele impacto. E o tema que eu quero trazer é: você precisa se lembrar.
Comigo? Que Aham. não lembro de nada? Exatamente. Ai, tô levando uma voadora aqui de graça. Ai, eu Mas realmente reconheço, exatamente, preciso mesmo. porque quando eu tive desse quadro, foi em reflexões de muitas conversas nossas, e eu preciso dizer que você é um ator que eu admiro muito e que foi muito pisado pela profissão. E eu ficava pensando assim, gente, o Rafa precisa lembrar o quão incrível ele é, do gente. artista maravilhoso É o que ele quadro é. Faustão, nós vamos chorar, né? Juro. Lembro disso. Mas, e eu ficava pensando assim, o Rafa precisa se lembrar, e eu ficava pensando, quantos artistas, atores e em todas as áreas precisam se lembrar do potencial? Porque a gente às vezes é tão pisado nessa profissão que a gente esquece do nosso potencial, esquece do que a gente pode fazer, e a gente é colocado numa caixa que, tipo assim, a gente se torna dependente do de fora. E eu fiquei tão feliz de ler essa sua bio, de você conseguir começar a explorar, que a gente ainda vai discorrer sobre isso, mas conseguir explorar esse novo lado dos bastidores, de ver que você pode ainda fazer muito mais e que às vezes nem tudo é desperdiçado. Gente, são anos de terapia. Inclusive, esse texto de abertura, ele é já eu diria um processo terapêutico. Eu levei esse texto para minha terapia. Porque na nossa marcação, aquela coisada toda, ia acabar de eu sair da terapia e já ir para gravação, gente, de tão louco que tá a agenda. Mas eu achei, como eu estava muito provocado com aquilo tudo, e foi muito a correria de produção, eu ainda estou me adaptando a alguns novos ritmos, então eu vou chegar lá. Obrigado, inclusive, por esse tema, é muito bom, é interessantíssimo, e eu acho que eu já sentia o faro. Alguma coisa ali eu sabia que ia chegar, não sabia o quê, mas com certeza sobre esse processo talvez de mudança, né? De readaptação, de redescoberta enfim, assim, de não desistência, né? Carla Andréa, vídeo 1 aí já nos ensina bem sobre isso, né? De tipo, é difícil, mas a gente tem que descobrir o nosso caminho nisso daí. Sim. Confesso, fui muito pisado, mas eu acho que todo mundo da profissão, eu talvez tenha... Infelizmente. Eu acho que ou eu tenho alguma coisa que hoje me provoca para conseguir posicionar, falar dessa maneira, não sei, no lugar que eu me encontro, ou então é porque realmente os outros vêm de uma maneira muito mais sorridente, e aí vai da personalidade de cada um. Não sei se sou tão pessimista assim, não. Realista e esperançoso, prefiro, mas nem sempre a gente acerta. Ixi, o sol veio no meu olho, mas agora acabou. Passou. Mas pegando o gancho nisso, Rafa, eu queria conversar com você já começando, né? A gente vai chegar nesse processo onde chegou essa mudança, mas vamos do início. Puxa. O Rafa, de onde que surgiu o Rafa artista? Em qual idade? Em que momento da sua vida você olhou e falou assim, não, eu quero ser artista mesmo, não tô nem aí. E começou por onde? Pelo balé, pelo teatro? Foi tudo junto? Quando? Olha, Como? difícil dizer, viu? Porque artista já era. Era tipo festa de aniversário, festa de casamento. Eu tenho isso filmado, é uma cena até engraçada. Uma poça d'água, então alguém abriu um espaço para ninguém ficar. De repente estava eu dançando o auge do Michael Jackson, aquela coisa em cima da poça d'água, terno em gravata, um menino de 3, 4 anos, assim, sei lá. De repente, a festa para poder ver, e eu já ali naquele negocinho. Ali a gente já sabia. Artista, né? DRT, com certeza. Mas e aí eu acho que eu tive uma grande sorte na vida de ter algumas pessoas próximas, irmã do meu pai, que trabalhava no teatro com alguns primos. E aí, com 11 anos de idade, eu fui fazer o meu teste para o primeiro espetáculo profissional. E assim, eu que não tinha a menor ideia, mas era elenco de peso já, assim, estreamos com casa lotada, sessão extra, e éramos Branca de Neve e Sete Anões. No primeiro espetáculo eu fui o Soneca, o primeiro personagem. Tem até hoje um ursinho de pelúcia do Soneca de guardado, porque essas coisinhas mexem, eu adoro os meus bichinhos. Mas teatro infantil, né, PhD no tema, ou pelo menos no teatro infantil mineiro, né? Mas ali já nunca saí
segurei as pontas durante o ensino médio, ainda trabalhando com teatro, nunca parei. Então você já começou começando. Desde sempre, nunca parei. Então, tipo, Fui você... pisado muito porque comecei cedo. Essa é a diferença. Teve mais tempo pra você. Entendeu? Ai, meu Deus. Mas tô sovado, gente, tá gostoso de comer. Vai. Ou não, pelo amor de Deus. Que isso, gente. Que ódio. Eita. Quem vai puxar hoje sou eu. Tá achando que é? Que ódio. É uma versão miniatura. Mas... Eu não tava preparada, mas é sempre assim. As entendeu? conversas com o Rafa é assim, gente. Aí tem um momento melancólico e do nada a gente tá rachando os bicos. Bobagens. Bobagens. É pra isso que viemos, não é não? Exatamente. Eu, hein? Ai, mas que loucura. Então, tipo assim, você nem teve aquela transição de passar anos sonhando. Não, você sonhou e pum. Não, eu não sonhei. Nem sonhou. Gente, eu era uma criança, 11 anos de idade. Sou de 89. Então, isso aí nós estamos falando 99, 2000, né? 2000. Uhum. Tipo assim, não tinha nenhuma noção do que estava fazendo. Meu pai queria que fôssemos, eu e meu irmão, uma dupla sertaneja. Então, Ricardo e Rafael, gente. O nome é bom, hein? É bom. E os dois cabeludos, na época, Nossa. porque desde criança, o cabelo grande, isso aí, eu nunca... Raríssimas ocasiões que eu tentei experimentar o cabelo curto e não consegui me adaptar. Mas, enfim, aí o teatro que me puxou, assim. Eu era uma criança com várias outras 20 crianças fazendo entre anões e bichinhos e tal. Foram uns bons anos naquela brincadeira ali, e uma brincadeira muito séria, porque eu comecei realmente com, por exemplo, Fernando Gomes, que me ensinou a arte do fazer teatral mesmo, né, do bastidor, com qualidade, com respeito. O primeiro diretor foi Carlos Gradin, né, assim, acabou de fazer uma apresentação também recente aqui em BH, lotado, bonito. Eu respeito muito também. Tive outros mestres no meio do caminho, ensino médio. Eu tive professor de escola, do curso de teatro, meu professor Odilon Esteves. Dei assim, eu diria uma baita sorte na vida em relação a isso. Sou pisado, mas nem tanto. É um pouco aqui, um pouco lá, entendeu? Equilíbrio é tudo. Aí, né, aí nisso aí foi maravilhoso. E aí, e isso é muito doido. Aproveitando que eu falei de Carla Andréia, porque ela falou que quando muito jovem já sabia que queria ser teatro. Quando me faziam essa pergunta, eu pensava totalmente diferente. Era assim, eu não tenho a menor ideia de onde eu quero chegar, não tenho a menor ideia do que eu quero fazer. Mas então, no meio do caminho, eu vou descobrindo e vou aproveitando o que tiver que aproveitar de cada coisa. É meio pato, né? Nada voa, caminha, mas não faz nada bem feito. Eu gosto dessa expressão, mas é mais ou menos isso. Eu sinto que eu fui aprendendo e fui me apaixonando. Falei da psicanálise na brincadeira, mas é verdade, eu levei isso para lá e no fundo eu estava numa constatação de tipo assim, gente, que coisa legal. Né? Tem hora que a gente perde mesmo o rumo, perde um pouco dos desejos, das vontades. E é normal com tudo, né? Até quando você tem um relacionamento muito longo e você ainda ama aquela pessoa, você tem seus momentos, né? Seus percalços, horas. E a relação com o teatro é tão conflituosa quanto isso. É uma relação madura, sabe? Hoje eu acho que eu quero estar, não vou deixar que os bastardos... Não, os bastardos é horrível, né? Mas é por causa do... é o conto de Aya. Bastardos Não, conto de Aya, que tem uma frasezinha de rodapé numa... Quer dizer, tipo, rodapé não, a cena é... Mas que a menina tá, tipo, olhando para um rodapé e ela vê uma mensagem de outras amas, né, cuidadoras, e um texto bonito que fala, tipo, não deixem que eles te tirem a felicidade. Em resumo, é isso. E é mais ou menos isso, sabe? Eu posso ter minhas raivas, e quando eu vi que eu estava triste, eu falei, então vamos... Eu preciso me ausentar, me reeducar, me reorganizar e começar a fazer. Que é o que estava sentindo. E aí produzir. Mas nessa caminhada você fez muitos trabalhos. Muitos trabalhos. E um deles foi o que eu te conheci, que foi Moana.
Mas eu conheci antes de trabalhar com você, que É, foi em 2018, também como Ana. também com Moana. Eu sou apaixonada com Moana. Moana, pra mim, é minha animação favorita da Disney. Por tudo, pela história, pelas músicas, pelo contexto. E eu lembro que quando eu vi que ia ter um musical aqui em BH, eu fui assistir com um amigo meu da época. A gente foi assistir vocês. E aí eu lembro que, obviamente, eu estava apaixonada por tudo. Eu não ia tanto em musicais na época. E aí eu falei assim, gente, olha que incrível, a Moana, a avó Periri. Mas quando eu vi o Rei Rei, ficou eu e meu amigo assim, chocados. Porque o Rei Rei não fala, né? O Rei Rei faz um. Ama. E, gente, eu lembro que a gente ficou obcecado. Eu não conseguia prestar atenção em mais nada do espetáculo. Eu realmente não lembro de mais nada. Não que os outros não entregaram, todos artistas maravilhosos. Mas tinha algo no Rei Rei que a gente ficou chocado pela forma que o Rei Rei se misturava com o ator, né? O boneco se misturava com o ator, marionete, a né? marionete se misturava com o ator e a expressão corporal e o Pocó em várias entonações diferentes. Ele E conta, ele conversa. ele conversa e tudo no Pocó. Ele fica irritado. É. É tudo, né? O tamanho da crista. Gente, assim. E eu lembro que a gente foi tirar foto no final e eu fiquei encantada. E anos se passaram. Chegamos em 2024. Foi Foi 2024. Eu fui convidada para participar do Moana, uma nova adaptação. E quando eu vou olhar o elenco, Chururu. quem estava lá, Rafa Neves, gente, eu passei mal. Eu falei, mentira que eu vou estar no elenco com esse homem. Eu tremia. E aí, Enquanto isso, tava eu, Carla Andréia. vocês vão entender? É um. E era Carla Andréia, aí era Rafa. Ai, E aí eu trabalhei com madrinha também nesse. tava conhecendo ainda, né, gente? Com respeito. Depois a gente se ama aqui, outros falam. Que aí depois vai uma caminhada. Opa, tamo aqui, né? Opa, tomando uns bons, né? Uns bons drinks. Mas falamos nada. Nada. Mas e aí, aquele elenco maravilhoso. Conheci pessoas incríveis que eu vou levar pro resto da minha vida naquele elenco. Nossa, realmente, ali, equipe, né? Que equipe. Que equipe. E aí passamos os nossos percalços, as nossas lutas mais juntos. E ver o processo do Rafa nos bastidores, ter as trocas que a gente tinha no início. A gente não era tão próximo como a gente é agora, né? Foi começando, foi né? começando, mas eu ficava assim impressionada com a inteligência desse ser humano e não somente como a inteligência de pessoa, mas como artista, e me inspirava muito, sabe? Deixa eu fazer um parênteses, ali rolou uma bomba. Bombice! Assim, nada fora do habitual também, né? Nós tivemos uma questão em relação a... Eu estava enquanto elenco, né? E aí, de repente, eu tive que assumir a convite, né? Para poder a questão das coreografias. Só que faltava 15 dias para a estreia. Então, não talvez isso, 3 semanas, não 2. Mas, de qualquer forma... Foi uma loucura. Foi uma loucura. Então e me que viu o no Rafa, momento assim, segurando o touro pelo chifre. Ali foi e barra. o Rafa fez assim, gente, maravilhosamente bem. Lidando com o nervosismo à flor da pele do elenco inteiro. Todo mundo. Tava todo mundo desesperado. Por percalços que, né, gente, a gente que é ator pode acontecer, né? E a gente foi sorteado neste momento. Gente, de bater o pé com a direção e falar, eu não vou... O que você tá me pedindo, eu não vou conseguir te entregar. Mas eu preciso que você pesquise o seu personagem. E eu só podia... Já tinha um outro rei montado. Falei, olha, a gente vai ter que se contentar com isso hoje. Eu preciso cuidar da equipe. Tem uma questão de coreografia, de harmonia desse espetáculo que precisa acontecer. Fazer teatro não é fazer só o seu, né? É muito coletivo, todo mundo tá bem. E aí, como vocês viram na entrevista passada, que eu mostrei um bastidor, né? De uma loucura. Então, tipo assim, a gente vê que é literalmente, se o elenco inteiro não segurar na mão do outro e se ajudar, não acontece, gente. Não é só produção, não é só direção, é o elenco. O espetáculo precisa do elenco e do elenco assim, ó.
Um ajudando o outro, um encorajando o outro, que entra na conversa que eu tive com o madrinho, com o Túlio de Nath, essa generosidade que você tem que ter com o seu parceiro em cena, não é uma competição, vocês estão ali para agregar e acrescentar no outro. Mas E existe, viu? Competição dentro do teatro é o tempo inteiro, pelo amor de Deus. O tempo inteiro que, sei lá, né? Vamos ter uma energia Opa! de que isso vai mudar, Vou né? continuar então pontuando. Gente, eu tô usando o Carla André de referencial, né? É a nossa Barça. É nossa. É, mas assim, Carla Andréia, DRT 1000, qualquer coisa. O meu já é 8.000. Né? Se for parar para pensar, não somos tantos. Eu tô com 37, eu tirei meu DRT 18 anos, alguma coisa assim, né? Então, mais ou menos uns 19 anos atrás. Imagino que não sei qual que é o número que está agora, adoraria saber dos atuais. Mas de 7.000 pessoas a mais ali, num tempo de que Carlinha tirou o DRT também muito jovem. Foi. Se ela está na casa ali já mais acentuada, vamos colocar uns bons anos. É uma profissão muito com as mesmas pessoas, vira uma grande família com todos os seus BOs, né? A gente vive junto, mora junto, não é uma relação de trabalho comum, né? Como qualquer outra profissão. A gente tem algumas outras sim, eu acredito que passam por esse sentimento. Mas como a do teatro, assim, o nível de entrega é tamanha que inclusive é por isso que acho que a gente se frustra, porque a gente acaba se tornando especialistas das emoções, né? Ou pelo menos buscando isso. Especialista eu acho que a gente não consegue, não. Mas a gente fica ali naquela pesquisa e uma grande esponja, né, para tudo que está acontecendo. Então, deu uma coisinha errada ali, eu me desestabilizo. Hoje em dia eu estou preocupando menos, né? A psicanálise e a produção está ensinando um monte de coisa interessante aí. Mas com isso tudo, né, Rafa, uma coisa que eu vejo muito, né, na sua raiva, em questão de tudo que acontece, que aconteceu, eu acredito que a raiva, ela sempre parte do princípio do amor. Acho que a gente não se ira, não se enraivece por algo que a gente não tem um sentimento de amor por trás. Certamente, a gente só se irrita com aquilo que a gente se importa. Que a gente se preocupa. Sim. E isso dá pra ver que literalmente o tamanho da sua raiva é proporcional ao tamanho do seu amor e de realmente de se indignar, como eu sou, né, uma pessoa fascinada por jogos vorazes. Eu vejo isso muito como na Katniss no filme. Super. Ela aprendeu esse amor ao povo. Nossa, tô comparada ali? Uhum. Ei, Carlandera, segura, hein? Daqui a pouco sou referencial. Já é, cada qual na sua vertente. Patamar, pelo amor de Deus. Mas eu acredito muito que como ela conheceu, vivenciou e ela descobriu essa raiva porque ela amou. Ela esteve ali no campo da batalha, não porque ela quis, mas porque ela foi colocada lá. E ela aprendeu a amar, ela viu a importância que cada um tinha. Tá ali, todo mundo lutando para sobreviver. E aí você caça a diferença do artista, né? Não tem muito, só contar assim por alto. Foi tacada ali para sobreviver, todo mundo no modo sobrevivência. Só que ali um tinha que sair vivo, mas ela começou a pensar, por que só um tem que sair vivo? Por que a gente primeiro tem que estar no campo de batalha? Então, tipo assim... mas isso é uma vida, né? É uma vida. Tudo que a gente está vivendo, você pode colocar naquilo dali, política, o nosso tudo. micro ali do campo de trabalho. É sempre uma guerra. É uma guerra. E eu vejo que, tipo assim, eu amo quando eu encontro alguém revoltado. Opa! E a energia, ó. Sabe por quê? A revolta, ela é o princípio da revolução. Ou ela pode ser só uma revolta sem fundamento, ou ela pode se transformar numa grande revolução. Depende para que lado você tende. E ver você caminhando, tipo assim, apanhei, agora não vou bater de volta. Não foi isso a sua posição. Eu apanhei, agora eu vou fazer o meu. Você colocou os pingos nos is, que eu acho necessaríssimo. Vulgo dedo na cara. Dedo na cara. Porque uma coisa que a gente tem não muito... Não com dedos, hein, gente? Mais respeito. Mas sim, de pontuar tudo que eu acho que isso é importante colocar, assim. Sim. Já que eu sou irritado mesmo, gente. Claro, não é algo que eu busco. É uma emoção real, importante, que te conta ela tá te dando um bom indicativo. Sim. E
eu sempre fui muito polido, muito educado, então sempre fazia muito pelo outro, era assim, senhor, não senhor. E aquilo foi me incomodando. Eu diria até mais, fazendo um parêntese, os bons líderes são aqueles que não gostariam de estar lá. Não sei se eu sou um líder, eu não sei, porque eu não sou líder de nada, eu não estou levantando nenhuma bandeira, quer dizer, levanto, né? Na minha esfera eu levanto, mas não sou uma figura pública hoje, eu estou no bastidor. Né? E quando eu estava no palco, eu estava contando o texto que era muito dos outros. O Rei Rei era só pocó, não tinha texto de militância, mas era muito militudo, né? Aquele espetáculo como um todo. Mas é exatamente nesse espetáculo que eu tenho 2 vezes as minhas maiores calotes de não receber pelo serviço, e valor alto, e aí você tenta comunicação, e aí você começa a sofrer. Então, assim, claro, eu acho que eu tenho uma parcela de culpa por não saber me posicionar tão bem, mas eu não sei me posicionar porque eu não tenho maldade, porque eu não tenho. Chamem de jogo de cintura, né? Eu prefiro chamar de tipo, poxa, eu não pensava dessa forma, achei que era mais bonito, achei que era mais leve, achei que era mais possível, a lógica do coletivo, nós estamos fazendo teatro para transformar o mundo, para poder ensinar as crianças, vai no interior de Minas e levanta aquelas estruturas gigantescas, machuca, se lesiona porque está carregando ferro para os outros que está recebendo muito mais que você e não está nem botando a mão e ainda vem com piadinha, aí você fica... É de se irritar mesmo, né? A gente vai suportando, esse que é o problema, né? Suportei demais. Mas exatamente por esses conflitos, por essa raiva, que eu não vou falar que me debandiei, já produzi há muitos anos. Já tinha cabeça de produção há muitos anos. Eu só estou me entendendo mais agora, né? Mas também, olha, fui beijar na boca a primeira vez com 19 anos, aí vocês fazem os seus raciocínios. Demorou, entendeu? Para entender algumas coisas. É mais ou menos assim. O tempo, às vezes, é mais dilatado para alguns. Né? Alguns são mais permissíveis, cada um com a sua história. Eu acho que eu tive algumas. Né? Numa dessa eu já ri muito de Luana Piovani. E hoje eu acho ela bárbara. E ela é irritadíssima. Aí eu, às vezes, eu olho para ela e falo, pelo amor de Deus, estou reconhecendo. Opa, eu tô assimilando aqui. E olha, a diferença é que ela era de sucesso e linda, ainda é de sucesso e linda, né? Mas eu digo assim, ela era uma ninfeta, desculpa, esse termo não é bom, mas ela era muito jovem. Ruim, né? Mas ela era muito jovem, né? Mas é porque ninfas são lindas, né? É isso que eu tô tentando, é do campo do teatro, tá vendo? É muito teatral ele, gente, vamos estar entendendo? Ai, gente, fazia um fauno quando mais jovem, aí é complicado. Aí a vontade de pirrar, peraí. Na hora, né? A cara é o melhor pra mim. Opa, peraí. A câmera ligada, vai fazer o quê? Bebe um negócio pra disfarçar. Mas esse desabafo seu, Rafa, pra mim é muito importante. E por isso eu queria fazer esse quadro com você, eu tinha essa necessidade, porque... Sabia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque a minha pergunta é, até quando os atores, artistas, vão ter que passar por isso? Sabe? Tipo, até quando vai ter que suportar comentários como se fossem coisas normais, suposições, explorações, como se a gente tivesse uma obrigação, como se a gente estivesse prestando um favor, sendo que é uma... Ai, pega, né? Isso pega, dá vontade... Mas olha, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem. Sabe por... A gente vai estar sempre nessa busca. Eu acho que no nosso tempo, pelo menos, gente, em termos políticos, mundial, a conversa está muito doida. Tá. E já não é de hoje, né? Assim, o tal do neoliberalismo, essas conversas que precisam mudar para que, de fato, a gente consiga ter uma mudança, porque o nosso é muito social. Muito. Sabe, assim, eu sempre costumo dizer, me perdoem alguns colegas de profissão, mas o que acaba sobrando hoje para o teatro, pelo menos no que diz respeito a alguma parcela de produtores, são aqueles que têm coragem de fazer certos tipos de
de estrutura profissional para sobreviver. Então, eles nos exploram para ganhar dinheiro. Mas isso em qualquer empresa. Nós não estamos debatendo 6x1 aí e falando sobre isso tudo do tipo, nossa, se diminuir as horas de trabalho, ferrou. A gente trabalha muito mais do que 12 horas, né? Você ensaia 8 horas e leva o texto para casa para decorar. E para ensaiar, e sei lá o que, aí você vira madrugada, porque é o horário que tem. E você ainda tem que fazer aula de dança, canto, e não é barato, né? E aí no meio disso você tem que estar estudando. Toda a profissão é isso. E aí, veja, por isso que eu digo, não é nós. Não é no teatro que tem que mudar, não. É no mundo. É no mundo. Só que o teatro é um lugar onde tem pessoas que estão num ambiente muito mais confortável, porque tem seus pares, sabe? É onde existem comunidades, as pessoas se apoiam, sim, em algumas várias parcelas, né? Vira uma família, a gente se odeia, mas se ama. É literalmente uma família. Se Né? odeia e se ama. Mas é isso, é entender. Porque, cara, o que a gente pode fazer? A gente fica meio que, né? Tipo, e eu acho que é isso. A gente vai esquecendo do que a gente é capaz, a gente vai esquecendo de anos de estudos, de coisas que a gente já fez. E eu Não acho que sobra espaço. não sobra Não espaço. sobra espaço para você lembrar de tudo. E esse é um problema. Então, ainda respondendo, mas desculpa, eu te cortei, mas essa é importante, assim. Mas aí o que a gente faz? Cuida do seu eu interior, sabe? Enquanto artista. Por favor. O mais importante, pelo menos para mim, o meu entendimento hoje cuida da sua saúde mental, cuida de você, sabe? Assim, fazer teatro é lindo e ele vai te salvar, te salva. Eu acho que é tudo isso sim. Mas o artista que existe em você que vai te salvar. E não a arte no mundo, sabe? Assim, ela te contribui com muita coisa. Mas o entendimento de vida, aquelas ideias meio, eu gosto muito, né? Que deu uma pipocada aí do estoicismo recentemente. Mas se você tem que carregar uma bola pesada para o alto da montanha, eu acho que é conto de Sísifo, nome difícil, não vou me arriscar não, mas se você empurrar a bola lá por cima do morro, obrigatório o resto da sua vida, na hora que ela for descer o morro sozinha, aproveita a descida, é pequeno, mas dá para curtir, né? Então é descobrir isso. Eu acho que para quem ainda acha que tá tudo maravilhoso e você não vai passar por isso, parabéns, de duas uma. Ou você é bobo, e a ignorância é uma dádiva dependendo da sua situação, ou é porque você ainda não conquistou um espaço de sofrimento. Digo, porque quando você se engaja muito naquilo, você se importa. E aí você vai perceber que tem muita coisa errada, mas não é com o teatro, é com o mundo, com as pessoas, e cada vez mais, me perdoem meus colegas aí, influenciadores, né? Mas a velocidade das coisas, da informação, isso tudo ajuda e atrapalha, então a gente precisa sempre estar encontrando o equilíbrio, traduzindo. Por isso que eu falo, vai ser guerra a vida inteira. Mas não precisa ser uma grande guerra, é um cabo de guerra. É um lado puxando, aí você cede um pouquinho, descansa a mão, opa, puxa a sua vela e vai. E é isso, porque o mundo é muito grande, as pessoas são diferentes, né? É inadmissível o que é inadmissível, né? Intolerância ao intolerável. Mas tem muita coisa que é tolerante, só é diferente. Não adianta nós da comunidade pregarmos por a gente quer que as pessoas nos aceitem, porque somos diferentes, então nos aceitem. Pô, mas a gente também tem que aceitar o diferente do lado de lá. Meio doido isso. Mas né? Assim, por isso que a gente fala, entre os democratas, porque existe um limiar, a gente consegue ter uma comunicação boa. A gente precisa começar a ampliar. E aí, já que eu falei de internet, ela nos segmenta, né? E que é ótimo. Enquanto publicitário, nossa, a segmentação ajuda muito nas vendas, é maravilhoso. O mercado tem a sua própria linguagem e ele diz o que é bom, inclusive para você, porque isso vai te dar poder aquisitivo e por aí vai. Mas ele não sozinho, ele não resolve sozinho, né? Assim, você precisa encontrar outros caminhos de subsistência, de como se descobrir feliz, como se alimentar para além do beabá mesmo, de ter sucesso, ter reconhecimento, porque isso acontece. Sim. Mas nem sempre, né? E não basta ser bom não, viu? Na verdade, eu diria até mais. Quanto melhor você for,
Talvez é mais difícil ainda de você dar uma estourada, porque, inclusive, para o meio midiático, digo, né, por exemplo, você é fodástico no teatro, é difícil de você ser puxado para outro veículo. É isso que eu estou tentando dizer, porque senão fica aberto demais e aí eu abro uma caixa e não dou conta dela. Tem, né, por isso que eu digo, a segmentação, inclusive, é boa. Você saber o seu caminho. Mas, falando, então, desses influenciadores e afins, você precisa ter o equilíbrio de conversar também com a mídia. Se você entra no universo do teatro, você vai para um caminho, por exemplo, que vai te fechar uma visão que você tem dificuldade, inclusive, para poder abrir para os outros. Falo isso, talvez com risco de ser mal interpretado. Mas aí vocês comentam, dá engajamento para ela. É isso aí. Desce a ripa, não tem problema. Tá, meu amor! É sobre isso, é sobre incomodar. Ser artista é incomodar, Uhum. não ter medo de falar, mesmo se você estiver falando bobagem. Uhum. Eu devo estar falando aos montes, inclusive. Eu falo da minha experiência, do que fez sentido pro meu mundo. O máximo que eu me preocupo, ou melhor, o máximo não. O que eu mais me preocupo é, desde que eu não consiga invadir o espaço do outro, não interferir na felicidade do outro. Mas eu vou interferir. Acontece. Infelizmente a vida é assim. Por isso eu digo cabo de guerra. Então encara, fazer teatro é abrir a cabeça, a cachola, e abrir um monte de aba e não dar conta nem delas, mas é porque tem tanta coisa para ser dito, né? E o teatro é um lugar de palco, né, gente? É palco para ser falado, né? Não pode ser desperdiçado. Não temos a obrigação de sermos professores, educadores, mas o ato de falar, de comunicar, é um ato de ensinar, quer queira ou não. Então existe essa responsabilidade, mas a ignorância também, a gente tem um limite do que pode ser visto, né? Chega um dado momento que você não vê mais. Nossa, falei, né? Pelo amor de Deus. Amo! Uxi, Vai tomando, meu amor! pelo amor, mas é difícil. Mas você falando, Rafa, eu tava aqui pensando, você traz literalmente uma expansão de pensamento e a dualidade da vida, obviamente não somente artística, mas nós como seres humanos numa situação que a gente vive hoje, não somente no Brasil, mas no mundo. Porque é isso, né? Porque a gente é artista e a gente não tem que ter uma consciência do que está acontecendo no todo. Não, o artista é o que mais tem que ter. Nós somos contra a cultura, por assim dizer, não importa. O artista é um ser inquieto, do meu entendimento, que quer, de alguma maneira, externalizar toda a sua subjetividade, ou tentar transformar a subjetividade do mundo. É sempre no campo do simbólico. Né? O artista, ele é o cara que tem que estar atento. Tanto quanto talvez um psicólogo, né? Outras áreas da humanas, eu acho que é isso. Só pelo fato de sermos do campo, e aí eu vou vocar todos os meus outros colegas, porque os professores de história, os estudantes de geografia, né? Os trabalhadores da área, de maneira geral, é que eu estou citando só os que estão perto do meu escopo fácil aqui, mas eu diria até mais, gente. Ó, talvez uma das coisas mais interessantes que eu venho descobrindo, não tem coisa mais importante do que ser humanístico, colocando o ser humano em primeiro lugar. E o teatro coloca, porque a nossa ferramenta de trabalho é o humano, o próprio corpo e todas as suas ferramentas. Não tem coisa mais do que se desnudar do que cantar em público. Exemplo, né? Que é uma coisa que você também ele faz com fica pela dona na balada, gente, se por assim dizer. Porque se alguém tá cantando no ao vivo, ela quer cantar junto e participar. É isso, artista é um bicho inquieto e que é diferente, que quer fazer as coisas fora um pouco do padrão. Não necessariamente, tem uns montes que gostam também de estar ali naquele lugar, mas eu digo assim, esse é o tipo de artista que eu sinto faro e gosto. Né? E me sinto mais interessado, porque já que a minha história é de inquietação e de raiva, de sofrimento, e ai meu Deus, mentira, não é isso, mas já que ela é, né, já que eu hoje eu passo isso, quer dizer que eu sou alguém que está assim fazendo tá botando a boca, né, tá incomodando, ou pelo menos tá fazendo alguma reflexão. Tá se posicionando. Porque o que eu vejo de interessante nisso tudo, Rafa, na sua revolta, em todas essas histórias, trazer tantos pontos de vista, né, as várias abas que a gente gosta de falar, é justamente por isso, porque eu acredito que
tudo meio que volta para um posicionamento do que você falou, de autoconhecimento. A gente é uma guerra constante, que a gente se pergunta até quando, mas é isso. A gente precisa. Acho que eu vi um vídeo também essa semana na internet falando isso. Acho que a nossa maior busca, quanto artistas, quanto seres humanos, é essa busca interior de se conhecer e entender os nossos limites. Porque às vezes a gente, que nem você falou, né? Você teve muitas experiências tardias, foi entendendo muitas coisas que você agora percebe que foi tarde, mas porque você não tinha o conhecimento que você tem agora, não tinha alguém talvez lá atrás para avisar o Rafa, olha, Rafa, se conheça, conheça o que você realmente quer para você assim colocar limites. Você está tendo esse conhecimento de uns anos para cá, e eu acho que por isso que essa conversa vai ser interessante para quem está vendo, quem já está há 20 anos, quem está começando agora, ter o entendimento de eu preciso me conhecer. Para você não chegar num momento de você esquecer quem você é, do que você é capaz, de você se limitar, de você se colocar numa caixa e de você achar que só tem uma coisa para você. Nós temos Tô me aqui transformando, mas nós temos aqui o Rafa, a testemunha disso que você dá um tempo de alguma coisa não é a morte. Talvez é uma fênix que ele talvez precisa ir para uma cinza para renascer e ter outras perspectivas. Então é entender que o processo quanto o ser humano começa dentro da gente. Porque aí a gente vai poder colocar limite sem medo. Sem medo, ai, será que eu vou passar fome se eu colocar um limite eu vou ser demitido? Se eu colocar um limite eu não vou ter mais essa porta? Mas eu acho que não tem nada mais sincero e honesto, principalmente vendo você falando, que é, obrigado. eu preciso ser honesto comigo mesmo. É. E eu acho que o que eu vejo de fora é que muitas pessoas não sabem receber quando a gente se posiciona. Não para atacar, não para eu vou acabar com essa empresa, vou acabar. Não, eu me posicionei porque eu estou cuidando de mim. E isso que para mim não serve. E para pessoas que não têm essa maturidade, não têm essa visão, isso soa como um ataque, sendo que é um autocuidado. Eu tenho certeza que hoje eu sou mal interpretado por alguns dos meus pares que eu trabalhei num passado e que, inclusive, eu precisei me ausentar desse universo, porque estava tóxico para mim. Não estou falando que eles são tóxicos, estou falando que aquele contexto era tóxico para mim. Né? E é de uma maturidade aprender a dizer não. Uhum. Né? Não quero mais, é legal, é lindo, mas talvez para você o meu caminho é outro. É outro. Né? Eu acho que isso é talvez uma das coisas mais importantes mesmo, dessas descobertas minhas. Tem um negócio que é interessante, assim, eu fui para psicanálise e eu fui em busca porque eu achei que seria uma excelente ferramenta, um diferencial para a profissão de artista. Né? Na verdade, o autoconhecimento, né? Assim, eu ia pescando, mas a psicanálise me chamava. Então eu fui em busca. Lá eu fui para resolver outros tantos problemas. Né? Fui com 29 anos. Mas sabendo que eu queria também acentuar a minha profissão de artista. E de fato, vem fazendo as alterações, mas nada, sem romantizar. É difícil, é sofrível, mas o meu processo pelo menos vem sendo, às vezes é longo, mas é funcional, assim. E todo mundo que eu admirava passava por esse percurso, então eu fui me entregando. Enfim, e nisso o mais curioso né? Pouco a pouco eu fui me irritando com a profissão, me irritando com tudo aquilo que eu me permiti né, caber. Hoje, irritado com a profissão de ator, eu aprendi a dizer não, dei a minha afastada e estou me descobrindo na produção. E o que é curioso eu acho que já estava na produção há mais tempo. Uhum. Mas desde muito tempo eu já tinha esse pensamento, eu só estava permitindo que o mundo externo não me conduzisse mais. Porque eu já nasci no teatro, né? Já nasci fazendo, sem saber o que estava fazendo e já era profissional, né? Isso tudo é muito cedo, né? Assim, eu não acho que tem tempo certo das coisas. Cada coisa no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Uhum. Né? Mas eu sei o quanto isso me bate para mais ou para menos, né? Então, sei lá, acho que a psicanálise foi um caminho muito bom para mim enquanto artista.
É um caminho que eu realmente acredito que seria muito bom se outras pessoas fizessem, né? Mas tem que ter tupete, tem que ter fôlego, você tem que topar ser odiado por algumas outras pessoas, aprender que não está no seu controle, né? Sim. Expor, né? Se expor é tão difícil, né? Será que isso estava? Não tem coisa mais desnudar do que cantar, né? Cantar é uma coisa que você fica pelado, né? Acho que eu já falei isso, possível. Mas é sobre. Mas, e com tudo isso, com toda a sua história, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, um recado para você também, sabe? Com esse tema de você precisa se lembrar, se lembre disso, que é algo que talvez quem está assistindo não é artista, está em outra profissão, mas precisa se lembrar de quem é. Então, olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para você mesmo, para quem está assistindo, para reforçar tudo isso, sabe? A importância de se conhecer, de estar nesse presente e de não desistir. É difícil, né? Né? Mas assim, eu tenho uma carta na manga, que é um mantra, um verdadeiro mantra de um filme chamado Tudo Pode Dar Certo. O nome já ajuda bastante. Mas ele diz assim, olha, tudo pode dar certo contanto que não machuque ninguém. Contanto que possa furtar um pouco de alegria em meio a esse caos. Essa é uma boa história. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que né, eu acho que ele dá uma pequena pincelada em tudo que a gente mais ou menos diz aqui, assim. Tudo pode dar certo, contanto que não machuque ninguém, né? Então, respeite o espaço do outro. Mas aí, logo em seguida, vem uma rasteira, contanto que você possa furtar. Não é pedir, pegar, furtar. A pessoa nem vê, nem sabe que está sendo, né? Um pouco de alegria em meio a esse caos, né? E é isso mesmo, assim. Então, dito isso, o que eu diria para mim de um futuro? Assim, a principal coisa é não se deixe ser levado pelos outros, né? O autoconhecimento nada mais é do que ter a sua identidade, acredite nas suas verdades, mesmo que não seja o caminho de outros, né? Então não se permita estar nesse status quo, né? Essa situação assim é e assim ficará. Não, permita-se mudar, tenha flexibilidade, né? Seja tolerante e grato. Que eu acho que para você conseguir reconhecer o lugar onde você se encontra, você tem que ser grato, inclusive, ao solo difícil no qual você está inserido. Né? E o solo sempre vai parecer difícil, me parece, porque a realidade de todo mundo tem cada um o seu tipo de dor. O que para mim é onde eu encontro a paz, às vezes é o sofrimento de outro, né? Em outras palavras, até mesmo os nossos algozes também possuem algoz. Então a gente precisa estar tranquilo, né? Falou aquele que mostrou o dedo dirigindo o carro ontem. Mas é isso, a gente tem que se expor também, a gente erra, mas se possível, tenta ter autoconhecimento para ter inteligência emocional e conseguir respirar um pouco e não cometer isso porque você não sabe o que o outro está passando, né? Então, para aqueles que me interpretam mal, que acham que eu os odeio, não é por aí, sabe? Não é. Eu estou incomodada comigo, com o que eu me permiti pelo que os outros falaram, e às vezes os outros foram vocês, né? E aí a gente também precisa conseguir se afastar, ver com distância, parar um pouco, sabe? Aprender a dizer não. E isso se você consegue fazer tudo isso de alguma forma, eu acho que você não precisa nem trabalhar com arte, mas você provavelmente é um grandíssimo artista. Inquieto, sabe? Transformador. Meu amor, vamos juntos. Meu amor. É isso, se exponha, viado. Sai do armário. É isso, Rafa. Vamos caminhar pro final. Tem uma lembrancinha pra você que eu vou pegar e eu já volto. Vocês piscou e eu voltei aqui. Rafa, pode abrir os olhos. Opa.
É uma lembrancinha humilde. Eu vou tirar o plástico, que nem eu faço em todas as entrevistas, enquanto eu explico. Vou explicar em todas as entrevistas. Então, se você tá acompanhando todas, você vai ouvir a mesma explicação em todas, mas talvez a pessoa não viu, então ela não sabe. Eu gosto de dar uma borboleta, porque... E é bom que eu sempre apanho em todas as entrevistas para tirar o plástico. Que é as unhas. Acho que foi aqui. Aí... que pra mim é o símbolo... Eu gosto de falar do artista, porque é a nossa pauta, é o que a gente vive. Mas eu acredito que é todo ser humano que se permite, mas é o símbolo da transformação. Sim, super. E tem esses momentos solitários que você falou, que é o casulo, né? Mas aí você se olha e lembra que você é com Jaycee na cena, como lembrancinha da entrevista. Aí é rosa. E é rosa. Pra lembrar desse momento mesmo, pra você se olhar e ver que você é um ser de transformação. Senão os microfones batem. Todos os meus abraços na entrevista assim. Mas é isso, sabe, Rafa? Você é uma pessoa que me inspira muito, que eu vejo muita verdade em tudo que você fala. Você não tem essa dificuldade de esconder. E eu acho que isso é talvez o que impede o nosso crescimento como um ser humano, é a gente querer tapar tudo de diferente que a gente encontra na gente e vai nos tornando enrijecidos, sendo que eu acho que o caminho não é esse. É você ser sincero não, falei bobagem. Nossa, não, errei mesmo. E isso pra mim é de uma coragem absurda. Isso pra mim é de uma relevância absurda. Você aprender a reconhecer o que tá acontecendo em você. Não é fraqueza você tá passando por um momento ruim, você tá passando por alguma dificuldade, você tá numa nova fase. Eu acho que seria ruim se você tá passando por tudo e não absorvendo, aprendendo com nada. Que doideira, né, gente? Vamos botar uns pingos nos is? Olha, a gente sangra quando corta, a gente vai no banheiro todo dia, às vezes não. Mas... dependendo do... né? Mas assim, dependendo da situação de cada um. Mas veja, a gente é ser humano, né? A gente é emotivo e a gente é sociável e o mundo é diferente. A gente precisa se respeitar, sabe? Tô falando respeitar o próximo, não. Isso é fundamental. Mas eu digo se respeitar, sabe? As suas necessidades fisiológicas, mas emocionais, tudo, né? O teatro, como a gente vive muito o personagem, a gente não vive a gente, talvez dá espaço para a gente se olhar com distanciamento, porque vive outras realidades, e aí falar, nossa, que bonitinho, ou nossa, que mal cuidado. Mas pelo menos você olha com distanciamento e fala, opa. O se olhar é importante, né, Rafa? Se espelhão observar. Aí, ó, espelhão. Espelho, se olhar, se observar e não ter medo de se encarar, de se respeitar e impor esse limite a outros. E literalmente, quem não respeitar o seu limite, corte do seu ciclo, porque não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de perder oportunidades. Aprenda a literalmente a entender o que você quer, mas sem querer descobrir tudo ao mesmo tempo. Só dá para colocar coisa se o espaço estiver vazio. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Tinha 2 borboletinhas aqui. Mas gente, não adianta. Tem que ter espaço vazio, senão não cabe. Não cabe. Vai ficar achotando o seu armário, chega uma hora que ele não aguenta mais. Não aguenta. Tem que ter espaço. E você tem que permitir que tenha espaço, tem que ter ventilação, gente. Ar é bom demais. É bom. E é isso, Rafa. Muito obrigada por ter topado. Amiga. Obrigado por ter esse momentinho na sua casa. Me deu almoço, gente. Não é caras, não, mas é um, entendeu? Não é uma mansão. Me vi maravilhosa na sua TV. Bonita a gente ter nossos momentos. E é isso, vou sentir sua falta. Vou estar postando isso em terras turcas. Olha que loucura! Constantinopla, vocês que me aguardem. Amo. E é isso, vou sentir sua falta demais das nossas conversas. Você volta, boba. Você volta. Vou fazer uma visita, a gente vai fazer uma tour juntos. Também vou lá, entendeu? Terra dos temperos, do chazinho. Vai lá me fazer uma visita. Eu adoraria. Pelo mundão. E é isso, Rafa. Muito obrigada. Segurando a mão de... Essa aqui nem aquela figurinha. Ana Maria Braga.
Juro. de hoje. Ela, ai, que nojo. Mas é isso, muito obrigada. E é isso, gente, ó, segue essa pessoa incrível, acompanhe todos os projetos, Em algum lugar. passados, presentes, futuros. E é isso, curte, comenta, me fala o que você achou, acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso, até o próximo dia em na cena. E você vai falar comigo assim, tchau, nessa entonação. E com a mãozinha assim, tá? Tudo bom. 1, 2, 3 e Tchau! tchau! Ai, gente.